Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBK de Edição de Projetos. E hoje nós vamos começar um novo curso, que é o curso de AutoCAD 3D, né? Ou seja, desenhar em 3 dimensões. E hoje eu vou começar falando sobre o objetivo desse curso, tá? A ideia é que vocês aprendam todos os comandos básicos e intermediários da versão 3D do software, né? Para o aprendizado eu vou deixar disponível alguns exercícios e arquivos DWG no Dropbox, tá? Aqui na descrição do vídeo, certo? A versão que eu vou usar aqui para ensinar vocês é o AutoCAD 2012, o que não difere muito das outras versões, principalmente as mais novas, como a 2016, a 2015, né? O ambiente de trabalho, a workspace é muito parecida, muito similar, certo? Então, se você tiver o AutoCAD 2010 para frente, não se preocupe que os comandos que eu vou apresentar aqui vão ter nessa versão 2010 para frente, tá? A não ser que você use, se você usar uma versão muito antiga, como 2007, 2008, tá? Não que não tenha os recursos, mas para você achar, você vai ter que digitar pelo teclado, tá, ok? Então, quais serão os objetivos do curso, né? A ideia é o seguinte: quando eu terminar o curso, na última aula, vocês vão estar aptos para fazer o que, né? Configurar o ambiente 3D, visualizar os modelos em várias vistas e diferentes estilos visuais, né? Ou seja, visual styles, inserir uma câmera e alterar o tipo de lente, fazer o comando de caminhar e simular um voo sobre um modelo tridimensional, mover, rotacionar, espelhar e alinhar os modelos em 3D, criar e editar modelos em 3D, criar vistas em 2D em modelo tridimensional e fazer a plotagem, criar e aplicar materiais no modelo em 3D, inserindo luzes e sombras no desenho, criar efeitos com a iluminação do sol, com base em data, o local e hora, criar imagens fotorrealistas com o fundo de tela, né, que é o background, aprender a fazer renderização. Faremos o projeto de uma casa com as ferramentas que eu vou apresentar nas videoaulas. Também vamos aprender a explorar a interface e criar botões personalizados pela Tool Palettes e Workspaces, trabalhar com fields e atributos, trabalhar com imagens e hiperlinks, trabalhar com arquivos de referência, que é o XREF, exportar e importar objetos de outros programas, criar templates, criar macros, trabalhar com layers com auxílios de ferramentas mais específicas, recuperação de arquivos, trabalhar com ferramentas do menu Express, né, que estão aqui na Express Tools, e também trabalhar com a ferramenta Annotative, certo, que é mais para cotagem. Também vamos trabalhar com blocos dinâmicos, desenhos paramétricos, vamos aprender o comando eTransmit, trabalhar com arquivos DWF, criar, editar e trabalhar com curvas, superfícies, nubes e operações booleanas. E também vamos criar o projeto do condomínio e do barco, tá? A bibliografia que eu vou estar usando nesse curso é da professora Rosa Catori, da editora Senac, tá ok? Então, eu não posso expor o livro, mas eu vou me basear nessa apostila, tá ok? Se vocês quiserem, tiver um material de consulta, vocês podem entrar no site da editora Senac. Lá tem disponível para compra esse livro. Eu acho que está mais ou menos uns 50, 60 reais, tá ok? Então, vamos começar o curso, né? O que nós devemos saber é o seguinte: a primeira coisa, para nós trabalharmos no ambiente 3D, nós temos que mudar a nossa área de trabalho para o ambiente 3D. Como a gente faz? Aqui embaixo, do lado direito, no canto inferior, existe um botão chamado Workspace Switch, né, que é uma engrenagem. Você vai clicar nele e você vai ter que colocar na opção 3D Modeling, tá? Quando você clica, ele vai mostrar as principais ferramentas da opção 3D, tá? Quando nós trabalhamos no AutoCAD 2D em 2 dimensões, nós usamos essa daqui, Draft Annotation, ou para quem é mais das antigas, usa o AutoCAD Classic, tá? Então eu vou mudar aqui para o AutoCAD Classic. Olha só como que é a cara dele, tá? É uma visão mais enxuta, certo? O pessoal que trabalha com CAD desde a década de 90 prefere usar essa interface.
Tem também essa daqui, a Draft Annotation, que é botões grandes, né, que nós chamamos de ribbons, mas para o AutoCAD 3D nós vamos usar a 3D Modeling, tá ok? O AutoCAD trabalha basicamente com comandos, né? E um comando a gente pode ativar ele tanto pelas teclas, pelos botões, como pelo teclado. Pelo teclado nós usamos a linha de comando. A linha de comando, que é essa linha aqui embaixo, ela é o display, a linha de comunicação do AutoCAD com você, tá? Então, todos os, como posso dizer, todas as operações, o passo a passo, os comandos, vão ser ditos aqui pela linha de comando, tá? Então é muito importante que nós tenhamos o hábito de o quê? De sempre prestar atenção no que está escrito na linha de comando, tá? A linha de comandos está em inglês, mas não precisa ter domínio da língua fluente para poder entender o que está escrito aqui, tá certo? Com o tempo você acostuma a entender o que o AutoCAD quer dizer para você, tá? Pelo comando. Então aqui, vou explicar para vocês cada aba do programa, tá? Então, nós temos o que? Nós vamos ter a aba Home, que vai ter os principais comandos para nós trabalharmos em 3D. Então nós vamos ter o que? Os botões de criação de sólidos primitivos, os comandos em 2D, que é o Rotate, o Move, né? Os comandos de modificação, que é o Offset, o Mirror. Também posso mudar o estilo de visualização. No comando, na aba Solid, nós vamos ter a criação basicamente de sólidos primitivos. Também vamos ter as operações booleanas, né, que é para juntar, separar. E vou ter também algumas opções de edição de sólido e criação de seção. Tá? A aba Surface, ela vai mostrar pra gente os comandos pra gente trabalhar com superfícies e curvas, tá? Ou seja, qual que é a diferença entre uma superfície e um sólido? A superfície, ela não tem volume, ela é só uma linha, tá? É uma chapa bem fina, como se fosse um papel. Ela não tem volume. Já o sólido, ele tem volume. Então aqui nós temos algumas ferramentas para criar curvas, como editar, tá? Tanto curva como surface, que é superfície. Na aba Mesh, nós vamos aprender a trabalhar com os meshes. O que são os meshes? Eles são sólidos, só que na verdade eles são ocos por dentro, eles não são maciços. Então você não consegue tirar o volume deles, tá? E eles têm uma superfície mais facetada, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o cilindro, a esfera, vou fazer uma esfera aqui, ó. Vou criar aqui um sólido, uma esfera. Olha só, isso aqui é um mesh, tá vendo que ele tem as faces quebradas. E aqui eu tenho a esfera que é um sólido, tá? Também tem a surface, como eu já tinha falado, né? Por exemplo, para fazer uma superfície, vou fazer aqui uma superfície plana. Ó. A aba render, ela tem a opção de nós fazermos as renderizações, ou seja, a gente pode aplicar comando de iluminação aos materiais, né? Como também aplicar texturas. A aba paramétrica é para trabalhar com blocos paramétricos, né? A aba Insert é para você inserir arquivos de fora no AutoCAD, como uma imagem ou um bloco mesmo. A aba Annotate é a aba que trata das cotas, para você fazer uma cotagem de uma dimensão de um objeto, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá? A aba View é a aba para você fazer a visualização. É a principal aba para você navegar no AutoCAD. A aba Manager é a aba de gerenciamento, como criar um macro, editar uma Lisp, importar, exportar um arquivo. A aba Output para você fazer a impressão, configurar a página, exportar ele como um arquivo DWF, um PDF, né? E a Express Tools são ferramentas
trabalha no ambiente 2D, a gente trabalha na visão wireframe. Então, o que é o wireframe? É estrutura de arame, ou seja, eu só consigo ver as arestas do meu objeto. Então, como é que eu faço para mudar o estilo de wireframe? Na aba Home, eu tenho View aqui, tá vendo? Eu vou mudar para 2D wireframe. Olha só, eu consigo ver as arestas dos meus objetos. Se eu criar uma esfera, olha só, que estranho. Ele vai mostrar as linhas da esfera, como se fosse um átomo. Essas linhas são chamadas de isolines, linhas isométricas, tá? Então, o que é um Visual Style? Visual Style é um estilo de visualização. Eu posso mudar vários estilos de visualização de acordo com a minha necessidade. Mas a wireframe, ela é muito usada por quê? Porque ela deixa a edição do trabalho mais leve. Se você trabalhar com um estilo de visualização realista ou conceitual, o seu computador vai ficar muito mais pesado para processar as informações. Já com o estilo 2D wireframe, ele é mais rápido. Ele deixa o processo de salvamento, de edição mais ágil, ok? Uma coisa interessante é o que com o wireframe, né, ele não apresenta propriedade de massa, né? Ou seja, você não pode associar ele com materiais e texturas. Por isso você não pode o wireframe não pode ser visualizado nem sombreado ou renderizado, tá? É uma visão muito só para edição, ok? Outra coisa importante é o que são os meshes, né? O mesh, ele é uma malha poligonal, só que ele é oca. Então, se eu vim aqui no mesh, clicar aqui, por exemplo, criar um mesh box, ó, ele é uma pele, ele é oco. Ele é muito parecido com os objetos 3D do SketchUp. O SketchUp, ele não tem volume, não é maciço, é oco, né? Então, deixa eu mudar aqui o estilo de visualização para conceitual. Se eu explodir, né, dar o comando explodir no meu mesh, olha o que vai acontecer. Ele é oco, tá vendo? Olha só, consigo ver por dentro, tá? Ele é como se fosse uma pele. Ele não apresenta espessura, ok? E os meshes, eles são indicados para você fazer composição de elementos com formas complexas, né? Formatos irregulares e curvos. Porém, com o mesh você não consegue obter cálculos de propriedades de massa, né? Que é pelo comando massprop, tá? Então, outro conceito importante são o que? São as superfícies, que são as surfaces, né? As surfaces, elas podem ser de dois tipos: a procedural, que é a plana, ou a NURBS, que quer dizer, que é em inglês, né? Que significa Non-Uniform Rational Basis Spline. Então aqui, ó, se eu clicar aqui no planar, eu consigo fazer uma superfície plana, certo? Também posso fazer o que? Eu posso ter duas linhas, certo? Ó, um desnível aqui e criar uma superfície como se fosse uma rampa. Eu uso o comando loft. Olha lá. Se eu selecionar com a caixa de propriedades, ele vai mostrar para mim Surface Loft, tá? Eu também tenho o NURBS, tá? Que são curvos, só que a gente não costuma usar muito ele, tá? Outro comando interessante é o que? São os sólidos, que são os mais usados, né? Que eles são elementos maciços. Então, por exemplo, eles têm propriedade de massa. Então, se eu selecionar a esfera, o que ela vai me dar? Ela vai me dar o raio e o diâmetro. Só que ela também pode me dar o volume. Se eu digitar o comando massprop, dar um enter e selecionar a esfera, olha só, ele vai dar para mim todas as características de resistência de material da peça, como o volume, a massa, raio de giração, produto de inércia, enfim, todas as características. O mesh, ele não me dá isso. Se eu criar uma superfície, uma mesh, né, um sólido mesh, por exemplo, uma esfera, olha só, e dar o comando massprop, não dá, ele não aceita, tá? Então, e outra coisa, qual que é a diferença entre a mesh e a surface, né? A diferença é que
é mais visual, porque a superfície, a Surface, ela tem mais ela é mais curvilínea. Já a Mesh ela é mais quadriculada, mais serrilhada. Ou seja, o Mesh ela apresenta superfícies facetadas, enquanto que a Surface ela apresenta de uma forma mais curvilínea, tá? Mais lisa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, né? Para você poder trabalhar em 3D, você já tem que saber os comandos básicos em 2D do AutoCAD. Então, como os principais comandos, né, que são Move, Copy, Offset, Line, saber imprimir, né? Você precisa ter uma noção para poder trabalhar em 3D. Se você não sabe nada de AutoCAD, eu recomendo que vocês façam um curso em 2D. Aqui no YouTube tem vários cursos disponíveis, tá? Ou pegar uma apostila e treinar. Tendo um nível básico já é suficiente para você já trabalhar em 3D, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Se tiverem dúvida, postem nos comentários e até mais.